Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriano. Eu estarei aqui neste vídeo passando um treinamento de como fazer a emissão de um manifesto de transporte, conhecido também como MDFE na ferramenta Zion Software ERP 2023. Primeiramente, ao abrir o sistema, a gente tem que fazer algumas configurações de certificado, né, configurar o certificado digital. Para isso, a gente vai no menu Cadastro, Terminais. O sistema ele possibilita se criar vários terminais, né, no sistema, e cada terminal pode possuir sua configuração própria. Então a gente pode configurar para cada terminal certificados diferentes, números de séries diferentes, dar sequência na nota, configuração de impressoras e tudo mais. Mas não é o vídeo de hoje, mas a gente vai estar focando principalmente somente na parte do MDFE. Para isso, a gente pode dar dois cliques no terminal que a gente está logado, ou seleciona o registro e clique em alterar. Depois vamos no menu na guia MDFE, né? Lá a gente pode selecionar o ambiente, se a gente vai estar trabalhando em homologação ou produção. O ambiente de homologação ele é um ambiente apenas de teste. Quando a gente coloca um sistema num cliente, numa empresa, o padrão é utilizar já em produção. O ambiente de homologação é apenas nós, como programadores, utilizamos para fazermos testes. Você vai informar o número de série do MDFE e o último MDFE que foi emitido, né? Porque às vezes o cliente ele já pode ter emitido um MDFE anteriormente através de outro software. Aqui a gente pode também estar informando o RNTRC do veículo e aqui a configuração do certificado. Para a gente selecionar o certificado, o número de série dele, a gente clica nesses três pontinhos que está na frente e seleciona o certificado desejado. Depois de informar o certificado, a gente tem que informar também o diretório dos esquemas do MDFE. O sistema, quando ele é instalado, ele já vem com todos os arquivos de esquemas, MDFE, de CTE e de notas e cupons fiscais eletrônicos. Para selecionar, a gente clica nos três pontinhos e a gente navega até o diretório da pasta esquemas dentro da pasta do sistema. O sistema está instalado na unidade D, dentro da pasta BIM, esquemas MDFE. Isso no meu caso, né? Cada computador ele tem seu próprio diretório. A gente clica em gravar, né? Eu vou cancelar porque não tem necessidade de eu fazer a alteração, não fiz alteração nenhuma, então eu clicando aqui em gravar não vai ter diferença. A gente gravou, o certificado ele já é carregado no sistema. O segundo passo é cadastrar os veículos e equipamentos, né? No caso do MDFE, ele vai ser veículos, equipamentos seria para ordem de serviço. Mas como é uma janela só, tá, o botão é o veículos e equipamentos. A gente clica nele e a gente vai incluir um novo veículo. No meu caso, eu já cadastrei aqui um veículo chamado caminhão Mercedes, né? Tem o número de série dele ali, o número do chassi, no caso. A gente vai informar o proprietário, o número de série, marca, cor, né? Informações importantes seria a placa, o Renavan, o ano e o modelo do veículo, o código ANTT, a capacidade em quilograma, a capacidade em metros cúbicos, a tara do veículo e o tipo do veículo. Isso aqui vai ser muito importante no MDFE. A UF do veículo, de origem do veículo, o tipo de carrocerias, né? A gente tem uma lista aqui com os tipos permitidos pela Cefa, né? E o tipo do rodado, se é truco, se é toco, cavalo e etc. A gente pode colocar alguma observação. Essa observação ela vai ser apenas vai sair apenas no veículo, ela não vai ser informada no MDFE, tá? A gente clica em gravar, depois podemos clicar no botão fechar ou pressionar a tecla ESC. Depois, o terceiro passo, a gente tem que cadastrar o motorista. A gente clica no botão motorista, a gente pode vir incluir e vamos cadastrar um motorista. No meu caso, eu já criei um aqui de teste,
né? A gente vai informar os dados pessoais dele, como CPF, CNH, o endereço. Alguns dados são obrigatórios, outros não. Aí o terceiro passo agora, o quarto passo, aliás, a gente vai emitir o MDFE. Para isso a gente navega na guia atendimento, a gente vai no botão MDFE. Clicamos no botão MDFE, a gente vai incluir um novo MDFE. A primeira janela que abre é a janela de pesquisa, onde já foram emitidos, criados MDFEs anteriormente. A gente pode pesquisar por um número, pelo número de série e filtrar também por um determinado período. Clicando em filtrar, a gente vai trazer todos os MDFEs que foram emitidos nesse período, né? E podemos também selecionar a situação dele, se ele está como pendente, autorizado, cancelado, né? Então vamos aqui, nessa janela, aliás, temos o botão F1 Opções, em que nele a gente é possível visualizar um DANF, DFE, né? É o DANF do MDFE, consultar um XML já enviado, emitir o novo MDFE, encerrar ou cancelar o MDFE, certo? Temos o botão incluir, alterar e excluir. Incluir, a gente vai criar um novo MDFE. O alterar, a gente vai alterar aqueles registros daquele MDFE que ainda não foi transmitido e nem cancelado. E também não foi encerrado, né? Aquele registro que está como pendente, eu tenho possibilidade de alterar ele a qualquer momento. Eu posso excluir também um MDFE que não tenha sofrido nenhuma alteração, que ele esteja ainda como pendente. E temos o botão F10 clonar. Esse botão clonar, ele vai fazer uma cópia do MDFE que está selecionado, né? Ele vai preparar um novo ambiente, incluindo um novo MDFE, aproveitando as informações do MDFE anterior, porque pode acontecer de uma empresa emitir vários MDFEs para uma mesma localidade, né? A única coisa que vai diferenciar posteriormente é apenas o número a chave do XML e os valores daquele MDFE. As localidades, endereços de carregamento e de entrega geralmente seriam o mesmo, então esses permanecem no registro. O sistema irá carregar as informações desse MDFE anterior, preparando essa nova inclusão. E embaixo o botão ESC para fechar a janela. Clicando no botão incluir, a gente entra no ambiente de inserção, de inclusão de um novo MDFE, onde a gente pode informar no cabeçalho o modal, se ele vai ser rodoviário, aéreo, aquaviário ou ferroviário, né? Geralmente o maior tráfego de veículos no país é o rodoviário. Quando a gente seleciona um outro modal, ele muda as abas lá embaixo, né, possibilitando a pessoa especificar os dados particulares desse modal, certo? Tipo do emitente, se o transportador é de carga própria, se é prestador de serviço de transporte, se é CT globalizado. O transporte, ETC, TAC, CTC ou nenhum. Tem um campo data da viagem que deve ser preenchido. Por padrão, o sistema já carrega a data do dia de inclusão daquele MDFE. A local de carregamento, a pessoa deve informar o local de carregamento, é onde a carga está sendo carregada, certo? No meu caso, aqui a gente está residente no Pará, então eu vou colocar aqui um exemplo de um transporte saindo do Pará para o Goiás. Então a gente vai colocar aqui o estado de origem de carregamento, Pará. O local de descarregamento
Vamos dizer que estamos indo para Goiânia, então vamos colocar Goiás. Na abinha carregamento, a gente tem alguns grupos, né? Temos um grupo de percurso. O percurso é por onde aquele veículo vai passar, por quais estados ele vai passar até chegar no destino. Observação: não é informado o estado de origem nem o de destino, apenas aqueles estados que ele for transpassar, certo? Que ele for passar de um lado para o outro. No caso do Pará para o Tocantins, o único estado que ele vai passar por padrão, né? Claro, se ele for pelo Tocantins, ele vai passar apenas pelo Tocantins. A gente seleciona o Tocantins, pressiona o Enter, ele seleciona o botão incluir, pressionamos o Enter, ele vai incluir a UF Tocantins, né? O TO. Pressionamos a barra Tab, ele vai navegar entre os botões até chegar no município de carregamento. No meu caso, a gente está carregando em Redenção do Pará. Selecionamos o município de Redenção, clicamos em incluir. Pressionamos Tab novamente, porque já não tem mais município para informar. Chegou no município de descarregamento. Em descarregamento eu vou colocar Goiânia. Goiânia, Goiás. Pressionamos o Enter, ele vai incluir. Como não tem mais nenhum município de descarregamento, porque pode haver, por exemplo, a empresa ela vai descarregar em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. Eu poderia colocar mais os municípios. Poderia incluir vários municípios aqui, né? E para cada município eu posso informar uma chave de XML do documento fiscal que está acompanhando esse manifesto, certo? No meu caso, vamos deixar apenas Goiânia. Eu vou excluir a cidade de Aparecida de Goiânia. Para excluir qualquer dos registros, a gente clica no botão excluir. O sistema vai perguntar se a pessoa quer realmente excluir esse município. Clicamos em sim, o município saiu da lista. Vamos agora para a chave de acesso do XML que acompanha esse MDFE, né? No meu caso aqui, eu vou dizer que eu estou acompanhando, que está acompanhando esse manifesto é um documento de nota fiscal eletrônica. Cliquei no botão, nos três pontinhos, vou navegar no sistema, na pasta do sistema, até encontrar o XML da nota que eu desejo transportar. Encontrei o registro, seleciono ele, clico em abrir, o sistema vai carregar o número da chave de acesso desse XML. Pressionei Enter, aqui eu posso escolher o tipo do documento, no meu caso vai ser NFE mesmo. Pressiono Enter novamente, seleciono o botão incluir, pressionei Enter, ele incluiu a chave de acesso. Certo? Essa parte do carregamento já foi toda preenchida, então a gente vai agora para rodoviário. Em rodoviário, você vai informar código de adiantamento do porto, caso tenha, caso exista. Caso não exista, pode deixar em branco. Informação obrigatória, esses que estão com o título em azulzinho são informações de preenchimento obrigatória no sistema. A gente vai informar o veículo de tração. No exemplo aqui, a gente tem aquele caminhão que eu cadastrei lá na abinha de veículos. Aqui, ele foi cadastrado. Aí agora a gente vai informar ele aqui. Então a gente seleciona ele, pressiona Enter e aí vamos avançando. A categoria de combinação veicular. Quantos eixos possui esse veículo? Vamos dizer que ele possui 3 eixos. Pressionamos Enter, a gente vem agora para a parte de condutores. Em condutores eu vou informar o motorista. O motorista ele foi cadastrado aqui no botãozinho motoristas. Vamos selecionar o motorista. Pressionamos Enter, vamos incluir ele. Vamos na aba produto predominante. Aqui a gente vai informar qual é o produto que a gente está transportando, né? Eu vou selecionar o tipo de carga, granel sólido, como um exemplo, né? Vamos dizer que a gente está informando sucata, transportando sucatas. Aqui um código de barras que
nem sempre é obrigatório, né? Alguns produtos possuem essa informação obrigatória, mas nem todos. O NCM, a gente pode informar aqui um NCM, né, que corresponde àquele produto. Vamos informar o CEP do local de carregamento. No meu exemplo aqui, o CEP de redenção 68.550.000. O CEP de descarregamento 74.000. CEP de Goiânia. Vamos para a abinha reboque. No reboque, a menos que o caminhão possua um reboque, aí seria necessário informar ele aqui, né? Mas para informar ele aqui, a gente teria que cadastrar aqui o veículo, incluir um novo veículo, né? E aqui nas informações do veículo, o tipo do veículo a gente teria que informar reboque, certo? Então eu vou cancelar aqui, porque não há necessidade nesse nosso exemplo. COT é uma informação, né, que também acompanha o MDFE, mas nem todos informam isso aqui, certo? Em contratantes, quem é a pessoa que está contratando aquele manifesto? O vale pedágio, caso tenha a necessidade de passar em algum pedágio, né, você pode informar aqui os dados. Em totalizadores, a gente vai informar o valor total da mercadoria. Aqui eu vou colocar um exemplo de 20 mil reais, o valor total. O peso bruto da carga, vamos colocar 8 mil quilos. Aqui a unidade de medida está em quilo, né? Aqui lacres, caso haja necessidade de informar lacres, pessoas autorizadas para download do XML do MDFE depois de enviado. Seguro, se a carga ela é segurada, você pode informar aqui os dados da seguradora, o número da apólice, averbações para cada seguro, certo? E informações adicionais, informações de interesse do contribuinte e informações do fisco. Concluiu esse preenchimento, a gente vem gravar o MDFE, dados gravados com sucesso. Porém, esse MDFE ainda não foi transmitido, ele gerou e ele está como pendente ainda, a situação dele é pendente. Veja que ele não informou a data de emissão, nem o número do MDFE, nem o número de série. Porque antes de eu iniciar a inclusão desse novo registro, a gente já tinha lançado esse registro aqui, né? Mas isso não quer dizer que eu deva, por obrigação, emitir primeiro esse, depois esse. O sistema ele vai dar sequência na numeração da MDFE de acordo com a emissão, né? Você pode emitir qualquer registro, ele vai dar sequência a partir do momento que você tenta emitir, né? Não criar o registro, não quando cria, né? No nosso caso aqui a gente apenas criou ele, por isso que ele não deu sequência. Aqui eu poderia alterar o registro, né? Clicando aqui eu posso alterar qualquer informação, excluir o manifesto. Se a gente clicar, ele vai perguntar se a gente quer realmente excluir esse registro. Ele será excluído permanentemente. No meu caso aqui, eu vou dizer que não quero. E eu poderia clonar esse registro, né? Caso eu tenha interesse de fazer um outro manifesto cujo o endereço de carregamento, local de carregamento, seja semelhante a esse registro que está selecionado. Quando a gente clica nele, o sistema já pré-carrega o percurso, os municípios de carregamento, de descarregamento. Você só precisa informar a chave de acesso. Aqui ele já preenche também o veículo de tração, o condutor, as informações do produto, os CEPs de carregamento, certo? Nos totalizadores, a gente precisa informar o valor total da mercadoria e o peso bruto. Então, quando a gente clona um registro, a gente só precisa informar o valor total, o peso bruto e a chave de acesso do XML vinculado ao MDFE. Apenas essas três informações, certo? Eu vou clicar aqui em cancelar, porque eu não vou clonar esse registro.
Feito isso, o registro de manifesto está pronto para emissão. A gente pode clicar o botão direito sobre registro ou clicar no botão opções no F1 e ele também carrega o pop-up com as opções, certo? A gente pode visualizar o DANF antes de emitir, consultar o XML, né, como já foi falado anteriormente. Clicando no botão direito, a gente visualiza o MDFE antes da emissão para conferir os dados, se estão todos corretos, né? Verifica a chave de acesso, os valores do documento, os dados do veículo que está transportando. É basicamente isso. A gente pode fechar com as informações todas informadas corretamente. A gente pode clicar botão direito, emissão do MDFE. Então, após clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero realmente emitir esse MDFE. Clicando em sim, o sistema vai tentar emitir. Caso haja algum erro no tráfego da informação para a Cefa, né, o sistema ele vai notificar, vai aparecer uma mensagenzinha aqui do lado desse quadrinho amarelo, consultar, vai aparecer as informações do motivo pelo qual não foi enviado, né, e caso tenha sido autorizado, também vai aparecer a mensagem autorizada. O manifesto sendo autorizado, o campo MDFE vai ficar verdinho, informando que esse MDFE foi emitido com sucesso, né? Já foi autorizado pela Cefa. Depois de emitir e a mercadoria já foi entregue, então a pessoa pode vir e encerrar esse MDFE. Clicando em encerrar, o MDFE será encerrado. Ou cancelar, também irá cancelar esse registro respectivamente. Certo? Então, o MDFE basicamente é isso, né? Não é muito complexo, mas atenção na hora de preencher os dados, tem que ter bastante atenção e sempre procurar visualizar o documento antes da transmissão e conferindo tudo certo, pode emitir esse MDFE. Tudo bem? Por agora é só isso que eu tenho para passar, né? Mais para frente a gente vai estar fazendo novos vídeos, colocando no canal, tirando dúvidas, esclarecimento mais do sistema. Vamos dar continuidade, tá bem? Então tenham um ótimo dia, um abraço a todos.